Da fantasia deprimente à realidade temível. Diário do Comércio, 11 de setembro de 2006. A sentença de Hugo von Hofmannsthal, já citada nesta coluna, nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura, é tão verdadeira e profunda que pode ser aplicada à análise das situações políticas desde vários ângulos diferentes, sempre rendendo algum conhecimento. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na Rússia entre metade do século XIX e a queda da União Soviética. Por volta de 1860 a 1870, a cultura russa, até então raquítica em comparação com as da Europa Ocidental, começava a tomar impulso para lançar-se a grandes realizações. A inspiração que a movia era, sobretudo, a confiança mística no destino da nação como portadora de uma importante mensagem espiritual a um velho mundo debilitado pelo materialismo cientificista. Preservada da corrosão revolucionária por um regime político fortemente teocrático, em que as crenças oficiais da corte e a religiosidade popular se confirmavam e se reforçavam mutuamente, a Rússia contrastava de maneira dramática com as nações ocidentais, onde a elite e as massas viviam no divórcio ideológico permanente e que, por isso, só se modernizavam à custa de reprimir e marginalizar os sentimentos religiosos da população. O regime czarista, não obstante o peso da sua burocracia emperrada, havia conseguido encontrar o caminho para reformas que não iam contra os ensinamentos da Igreja Ortodoxa, mas, bem ao contrário, nasciam deles. O futuro da Rússia parecia emergir diretamente do messianismo cristão das duas figuras máximas da intelectualidade russa, o romancista F.M. Dostoiévski e o filósofo Vladimir Soloviev. Em comparação com a grande cultura nacional do período, a contribuição do movimento comunista russo consistiu sumariamente em rebaixar tudo ao nível de um automatismo dialético miserável, quando não da pura literatura de propaganda. A redução da cultura superior é instrumento de formação da militância e neutralizou os efeitos benéficos das reformas universitárias empreendidas pelo governo e transformou grande parte da juventude letrada russa naquela multidão de tagarelas alucinadas que povoam os romances de Dostoiévski, especialmente Crime e Castigo e Os Demônios. Experimentem ler qualquer página de Vladimir Soloviev ou do próprio Dostoiévski, depois comparem com as platitudes revolucionárias de George Plekhanov, tido na ocasião como mais capacitado intelectual comunista russo, ou com as filosofices grotescas de Vladimir Lenin em materialismo e empiriocriticismo, e saberão do que estou falando. Os comunistas começaram por destruir a inteligência superior de uma grande nação antes de criar o regime político mais estúpido e animalesco de que se tiveram notícia na história. Quem na época quisesse prever o futuro da economia russa sob os comunistas poderia fazê-lo facilmente por meio da simples avaliação da literatura que produziam. Mesmo o mais talentoso ficcionista nas hostes revolucionárias, Maxim Gorky, estava formidavelmente abaixo da geração anterior. Hoje em dia já não se pode tê-lo, senão como documento histórico. Nem é preciso dizer que o mesmo se aplica à literatura produzida sob os governos de Lenin, Stalin, Khrushchev e tutti quanti. Até os melhores romances do período, os de Sholokov, se tornaram ilegíveis por excesso de babaquice revolucionária. Nem falo dos filósofos e ensaístas, uma multidão subsidiada que o tempo se encarregou de jogar na lata de lixo. O pensamento russo só sobreviveu no exterior, integrado na cultura europeia ou americana como Berdiaev, Chestov, Sorokin. A imaginação literária só veio a se recuperar a partir dos anos 1950, mas no subterrâneo, longe da cultura oficial, com Solzhenitsyn, Soljenzny, acento agudo no I, Tsin, Bukovsky, Zinoviev. E não é preciso dizer que a inspiração para isso veio principalmente do antigo messianismo de Dostoiévski e Soloviev. O que sucedeu na cultura literária e filosófica reproduziu-se com exatidão milimétrica na economia. Aqueles que se acostumaram a imaginar o czarismo sob aspecto estereotipado da repressão do atraso e da decadência, ignoram solenemente os fatos principais do período. A progressiva abertura da burocracia para elementos vindos de fora da camada aristocrática, inclusive judeus, e a industrialização acelerada. Nos 50 anos que antecederam a Revolução Comunista, a economia russa foi a que mais cresceu na Europa, deixando longe a Inglaterra e a Alemanha, que então pareciam ser as encarnações mesmas do progresso e das luzes. E só encontrando um rival do outro lado do oceano, nos Estados Unidos da América. Se o regime czarista não tivesse sido destruído pela Primeira Guerra Mundial e pela subsequente ascensão dos comunistas, o simples crescimento vegetativo da economia teria acabado por dar aos russos, por volta de 1940, um padrão de vida comparável dos americanos. Em contraste com isso, na União Soviética dos anos 1980, o cidadão médio consumia menos carne do que um súdito pobre do czar um século antes e tinha menos acesso a automóveis, assistência médica e serviços públicos em geral do que os negros sul-africanos vivendo sob o regime humilhante do apartheid. Nada está na realidade política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. O exemplo russo é só um entre muitos.
só um entre muitos. O utopismo abstrato da Revolução Francesa, que num choque de realidade acabou levando a resultados tão paradoxais quanto o terror, a ditadura napoleônica e a restauração monárquica foi antecedida de pelo menos meio século de linguagem abstratista, forçada, artificial e artificiosa, que sufocava a experiência direta sob toneladas de construções idealísticas sem pé nem cabeça. O processo foi descrito e analisado com muita cuidado por Hippolyte Taine em As Origens da França Contemporânea, uma das obras históricas mais notáveis de todos os tempos. Na Alemanha e na Áustria, a longa degradação da linguagem pública, na Alemanha e na Áustria, a longa degradação da linguagem pública, contra a qual em vão reagiram Karl Kraus e Stefan George, é hoje conhecida como um dos fatores que tornaram possível a ascensão do irracionalismo nazista. De modo geral, a explosão de cacofonias na literatura modernista anunciou e preparou o caminho para a invasão dos totalitarismos. Já não há como negar isso depois desse tour de force historiográfico que acho que é Rites of Spring, The Great War and the Birth of the Modern Age, de Modern Extens, E-K-S-T-E-I-N-S. Não, Hofmannsthal não deu um palpite a mesmo. Se não está na política, se nada está na política que não esteja antes na literatura, é pela simples razão de que a imaginação vem antes da ação. Se há uma lei histórica que funcione, é essa. Digo-o entre aspas, porque não é uma lei histórica, é um dado estrutural da ação humana que nenhuma mutação histórica pode alterar. Se o leitor compreendeu isso com muita facilidade, perceberá a loucura suicida que foi confiar os destinos do Brasil a uma corrente política ideológica que dos anos 70 até hoje se empenhou sistematicamente em destruir a cultura superior do país e, de modo especial, a sua literatura, mediante a submissão de todas as exigências estratégicas e táticas da Revolução Cultural de Antônio Gramsci. O entorpecente gramsciano penetrou no cérebro nacional a partir da publicação das obras do ideólogo italiano pelo editor comunista Ennio Silveira logo depois do golpe de 1964. Na confusão geral que se apossou das esquerdas ante o fracasso de suas esperanças de cubanização rápida e indolor da sociedade brasileira, uma ala mergulhou na leitura das idiotices de Regis Debray e Che Guevara, torrando suas energias na revolução impossível das guerrilhas. Outra, mais esperta, recuou a aposta na estratégia de longo prazo que propunha ir conquistando o universo inteiro das artes, do ensino, da cultura, do jornalismo, discretamente como quem não quer nada, antes de arriscar a sorte na luta direta contra o inimigo político. O governo militar, obsediado pelo empenho de reprimir as guerrilhas, não ligou a mínima para esses empreendimentos pacíficos aparentemente inofensivos. Fez vista grossa e até os apoiou como derivativo e alternativa aceitável à oposição violenta. A ideia gramsciana foi tão bem sucedida que já em plena ditadura militar, a esquerda mandava nas redações marginalizando os direitistas mais salientes, Gustavo Corsão, Lenildo Tabosa Pessoa, até excluí-los totalmente das colunas de jornais. O esquerdismo controlava tão eficazmente o sistema de ensino que a própria disciplina de educação moral e cívica, timidamente instituída por um governo que se abstinha de estender ao campo cultural a autoridade de que desfrutava na área policial militar, acabou fornecendo uma tribuna para a disseminação das concepções politicamente corretas que vieram forjar a mentalidade das gerações seguintes. No teatro, no cinema e na TV, a autoridade da esquerda pode ser medida pelo governo, pelo poder inconteste de veto ideológico exercido na seleção das novelas da Globo, o mais vasto aparato de formação do imaginário popular, pelo casal de militantes comunistas, Dias Gomes e Janete Claire. Idêntica filtragem aconteceu no movimento editorial. Aos poucos, todos os autores não aprovados pelo Partido Comunista desapareceram das livrarias, das bibliotecas escolares, dos programas universitários, e isto ainda na vigência de um regime cuja fama de anticomunista intolerante era apregoada aos quatro ventos pelos próprios comunistas, que se beneficiavam de sua sonsa tolerância e omissão ideológica. Em toda a esfera cultural, artística, escolar e jornalística, a única diferença que se viu com o fim da ditadura foi a passagem da hegemonia tácita da esquerda ao domínio explícito e agora sim intolerante. A confortável hospitalidade com que no tempo dos esquerdistas notórios eram aceitos nos mais altos postos do jornalismo, do ensino e do show business, contrasta de tal modo com a exclusão radical dos direitistas hoje em dia que a aplicação do termo ditadura, a primeira dessas épocas, e democracia, a segunda, acaba soando singularmente irônica. Na época havia, é claro, o jornalismo nanico, sui disant, alternativo à grande mídia, mas esta última estava quase que inteiramente nas mãos de esquerdistas como Cláudio Abramo, Luiz Alberto Bahia, Alberto Dines, Luiz Garcia e outros tantos, de modo que a diferença com os nanicos era antes de estilo que de conteúdo. Os jornalistas de direita estão todos na mídia nanica. Os poucos que ainda aparecem nas páginas dos grandes jornais são apenas colaboradores contratados, nem entram nas redações. O total domínio da cultura por uma corrente política qualquer que seja constitui já um mal em si, mas o que aconteceu no Brasil foi muito mais grave. Primeiro, aquele domínio implacava, desde logo, o rebaixamento proposital do nível de exigência, em vista da ampliação
ampliação semântica do termo intelectual, que no contexto gramsciano abrange a totalidade dos indivíduos com qualquer nível de instrução ou QI que possa atuar na propaganda ideológica. Daí derivou a promoção de sambistas, roqueiros, publicitários e stripteasers ao estatuto de intelectuais, que resultou em última análise desse descalabro da promoção do Sr. Gilberto Gil ao cargo de Ministro da Cultura. Segundo, o próprio termo cultura perdeu toda a acepção qualitativa e pedagógica, reduzindo-se ao seu uso antropológico como denominação neutra e geral das formas de expressão populares. Nesse sentido, o samba de roda de recôncavo baiano deve ser incluído, segundo aquele ministro, entre os grandes tesouros culturais da humanidade, junto com a filosofia de Aristóteles, a catedral de Chartres e a mecânica quântica, todo é igual, nada é melhor. Terceiro, de maneira mais genérica, toda diferenciação do melhor e do pior, do mais alto e do mais baixo, acabou sendo condenada como discriminatória e até racista. Milhares de livros e teses universitárias foram produzidos para consagrar como fundamento da cultura brasileira a proibição de distinguir, que não obstante continuou sendo usada contra a direita. Quarto, para legitimar o estado de total confusão mental daí decorrente, introduziram seus princípios do relativismo e do desconstrucionismo, que, a pretexto de promover um pensamento supralógico, destroem nos estudantes até mesmo a capacidade de raciocínio lógico elementar, substituída por uma verborréia presunçosa que lhes dá uma ilusão de superioridade, justamente no momento em que mergulham no mais fundo da estupidez. Quinto, uma vez amortecida a capacidade de distinção, foi fácil disseminar por toda a sociedade os contravalores que deram forma ao Estatuto da Criança e a outros instrumentos legais que protegem os criminosos contra a sociedade, criando propositadamente o estado de violência, terror e anomia em que hoje vivemos e do qual a própria esquerda se aproveita como uma atmosfera propícia para o comércio de novas propostas salvadoras. Uma corrente política capaz de rebaixar a esse ponto a inteligência e a capacidade de discernimento de um povo não hesitará em destruir o país inteiro para conquistar mais poder e realizar os planos concebidos em encontros semi-secretos com movimentos revolucionários e organizações criminosas do exterior. A esquerda brasileira, toda ela, é um bando de patifes ambiciosos, amorais, maquiavélicos, mentirosos e absolutamente incapazes de responder por seus atos ante o tribunal de uma consciência que não tem. Está na hora de o país retirar de uma vez o voto de confiança que deu a essa gente no momento de fraqueza fabricado por ela própria. 9. Hospício. O Brasil Falante. Diário do Comércio, 28 de fevereiro de 2011. Quanto mais de longe se olha o Brasil, mais se vê que não é um país, é um hospício. Um hospício sem médicos, administrado pelos próprios loucos que se imaginam médicos. Nada aí funciona segundo os preceitos normais do cérebro humano. É o perfeito mundo às avessas do Dr. Emir Sader, chefe do Conselho Médico, desde que o Dr. Simão Bacamarte deixou este baixo mundo. A loucura não vem de hoje. Certo dia, após uma das minhas aulas na PUC do Paraná, reuniu-se um grupo de alunos para ouvir e apoiar o protesto de um deles, que entre lágrimas, sim, entre lágrimas, chamava contra o que lhe parecia uma depreciação infamante da cultura nacional. Onde já se viu, soluçava o rapaz, chamar de decadente e miserável um país que tem intelectuais da envergadura de Chico Buarque de Holanda? Eu soube do caso por terceiros, mas se ali estivesse, teria gravado o episódio em vídeo para ilustrar as aulas subsequentes quando voltasse ao tema da patologia mental brasileira. A destruição da cultura superior evidencia-se não somente na desaparição dos espíritos criadores, mas na inversão da escala de julgamentos. Na ausência de qualquer grandeza à vista, a pequenez torna-se a medida da máxima grandeza concebível. Isso é verdade. Pois um professor gaúcho não chegou a proclamar o referido Chico, um artista universal da envergadura de Michelangelo, seria preciso um ano de exercício de percepção para fazer ver a essas criaturas que numa só pincelada de Michelangelo há mais riqueza de intenções, mais informação essencial, mais intensidade e consciência do que em tudo que se publicou no Brasil sob o rótulo de literatura desde a década de 80 da autoria de não sei quantos Chicos. Porra, que soco na cara. Mas a mera sugestão de que deveriam submeter-se a esse aprendizado lhe soaria brutalmente ofensiva. Uma prova de autoritarismo fascista. A ideia mesma de que a literatura deva refletir uma intensidade de consciência, uma riqueza de experiência humana, acabou por se tornar incompreensível quando tudo o que se espera é, na mais ambiciosa das hipóteses, que o artista invente variações engraçadinhas para os slogans de praxe. Isso é, a definição de Chico Buarque de Holanda, com a diferença de que ele já não é mais tão engraçadinho. Nos anos mais recentes, porém, a situação agravou-se para além da possibilidade de uma descrição de conjunto. O máximo que se pode fazer é chamar a atenção para detalhes significativos, na esperança de que o interlocutor vislumbre a gravidade da doença pelo sintoma isolado. Um desses sintomas é a decomposição do idioma. Dou graças aos céus por não ser escritor de ficção nos dias que correm, quando se tornou impossível conciliar a linguagem coloquial e correção da gramática. Leiam Marques Rebelo ou Graciliano Ramos e entenderão o que estou dizendo. Os personagens deles falavam com extrema naturalidade sem incorrer em solecismos.
Hoje em dia, tudo o que se pode fazer é escrever como gente nos trechos narrativos e descritivos, deixando que nos diálogos os personagens falam como macacos nerds. É a literatura exemplificando o abismo entre a linguagem culta e a fala cotidiana. Mas a existência desse abismo prova, ao mesmo tempo, a inutilidade social de uma literatura que já não poderia ser compreendida pelos seus próprios personagens. Antigamente, esse dualismo extremo de linguagem culta e vulgar só aparecia quando o autor queria documentar a fala das classes muito pobres, afastadas da civilização por circunstâncias econômicas ou geográficas insanáveis. Na era Lula, tornou-se necessário usá-lo para reproduzir a fala de um presidente da República, e depois a de senadores, deputados, líderes empresariais e tutti quanti. Um jornalista decente já não pode escrever na linguagem de seus entrevistados. Não há mais medida comum entre a consciência e os dados que ela apreende. Isso é o mesmo que dizer que já não é mais possível elaborar intelectualmente a realidade, ao menos sem improvisar arranjos linguísticos que estão acima do alcance da maioria. Alguns ouvintes já entenderam que a linguagem paradoxal do meu programa True Outspeak, explicações eruditas entremeadas de palavrões grosseiros, é um esforço barroco, talvez falhado, de sintetizar o insintetizável, de resgatar para a esfera da alta cultura a fala disforme e quase animal do novo Brasil. Muitos nem percebem a diferença entre a linguagem tosca e a sua imitação caricatural. Gansos que falam, o Globo, 24 de agosto de 2002. O trabalhador inculto é apegado demais a seus costumes para deixar-se influenciar por novidades. O homem de espírito superior tem aquela intelecção direta e pessoal que prescinde da aprovação grupal e até a despreza. Resta no meio a multidão dos escravos da moda. Estudantes, jornalistas, pequenos literatos, fabricantes de discursos partidários, o proletariado intelectual, como o chamava Otto Maria Carpo. A maior loucura do mundo moderno foi ter feito dessa categoria de pessoas, sob o nome de inteligência, a guiadora e mestra de seu destino. Essa gente supremamente verbosa, oca e imbuída do mais elevado conceito de si mesma, retribuiu a gentileza criando o fascismo, o nazismo e o socialismo, e matando em um século mais gente do que a soma de todas as tiranias antigas com terremotos e epidemias de acréscimo. Todas as civilizações confiaram-se ao guiamento luminoso de uns poucos sábios e ao conservadorismo obstinado dos homens do povo. Só a nossa confiou-se a um exército de tagarelas imbuídos do dever sacrossanto de destruir o que não compreendem. E depois se queixa de estar sendo destruída. São Paulo, apóstolo, disse que o demônio nos cercaria pela direita e pela esquerda, pela frente e por trás. Significativamente não disse por cima nem por baixo. O que nos eleva até Deus ou firma nossos pés no solo está livre do influxo demoníaco. Restam entre o céu e a terra as 4 direções horizontais, o mundo intermediário, o mezzo del caminho, onde os demônios arrastam no seu giro louco as ambições da inteligência vã que se imagina criadora. A democratização do ensino, abolindo as barreiras econômicas, deveria ter instituído barreiras intelectuais em compensação para impedir que a descida do padrão social trouxesse de contrabando uma queda do nível de consciência. A nova elite de pés rapados talvez fosse menos numerosa, mas teria superado em mérito e qualidade suas antecessoras. Na verdade, o que se fez foi o contrário. Já que o ensino é para todos, por que haveria de ser um ensino de elite? Para qualquer um, basta qualquer coisa. A massa dos neoletrados e lisonjeada até as nuvens, corre às escolas, às livrarias, à mídia, aos teatros e aos cinemas para receber sua ração diária de lixo, que ela imagina superior à educação de um nobre do Renascimento ou de um clérigo do século XIII. Qualquer garoto de escola incapaz de soletrar se crê um portador das luzes por haver nascido depois de Platão. Qualquer cronista de província fala com desprezo das trevas do passado. Entre um homem que sabe e o que não sabe, dizia Montaigne, já há mais diferença do que entre um homem e um ganso. Quem quer que tenha algum conhecimento do que foi educação nos séculos antigos não pode deixar de sentir-se deprimido até as lágrimas ao contemplar hoje a multidão dos gansos que falam. E como falam! Pois o mais incrível é a facilidade, a desenvoltura com que qualquer um consciente de não possuir em pessoa determinados conhecimentos se atribui os méritos deles por algum tipo de participação mística no espírito da época, baseado na simples crença de que existem em algum lugar, em alguma biblioteca, em algum banco de dados. Sim, de certo existem, mas a informação de que existem deveria dar a cada cidadão a medida da sua ignorância. Em vez disso, infunde-lhe o sentimento insano da própria sabedoria. Se não fosse essa falsa certeza, alicerçada no argumento ad ignorantiam, que proclama inexistente o que o ignorante desconheça,
não existiria nenhum direito alternativo, nenhuma teologia da libertação, nenhum desses monumentos de arrogância imbecil voltados contra tesouros espirituais que, por estar acima da compreensão do intelectualzinho médio, podem ser facilmente negados, desprezados ou usados como bodes expiatórios dos crimes do próprio intelectualzinho médio. Pois este hoje tornou-se inacessível coriáceo e coriáceo. Cada aula que recebe, cada livro que lê, cada programa de televisão que o desgraçado assiste o reforça mais ainda na sua certeza louca ao exaltar a superioridade do nosso tempo, sem lembrar-lhe que essa superioridade é apenas de registros materiais acumulados, não transmissível por osmose a quem não os decifre pessoalmente. Claro, esse lembrete seria demasiado constrangedor. A consciência dos valores civilizacionais milenares tornou-se o mais inestimável dos bens. Inestimável e quase inacessível. Seu preço é alto demais, a humilhação do filho do século. Os ricos pagam fortunas para não passar por isso. Os pobres, para evitá-lo, derramam o próprio sangue em revoluções inúteis. Não é a menor das ironias da situação o fato de que, sem deixar de percebê-la por completo, a inteligência, em vez de reconhecê-la como uma obra sua, culpe por ela algum fator econômico social externo, prometendo coisa melhor para a próxima sociedade a ser sacada da cartola de algum direito alternativo ou teologia da libertação. E assim o mal se perpetua, fortalecido pelas promessas de extingui-lo. Contra essas promessas, resta a pergunta: o que sobrou de 80 anos de produção escrita da inteligência soviética? Nunca houve tantos sábios como naquela República Celeste, onde os verdureiros tinham diplomas de PhD e na qual profetizava Trotsky cada mecânico de automóveis seria um novo Leonardo da Vinci. Onde foram parar aquelas toneladas de tratados, de teses acadêmicas, de ensaios magistrais? Nada sobrou. Nem mesmo na China se lê mais essa formidável porcariada. Nem em Cuba. Mas isso não é problema. Se a importação de tolices soviéticas acabou, a produção das universidades ocidentais tornou-se autônoma. Não haverá escassez de Negris e Chomskys no mercado. A Revolução dos Loucos. 0h24 de março de 2002. Nos anos que precederam a Revolução Nazista, os sinais da demência em ascensão foram muito bem captados pelos intelectuais e artistas alemães. Um dos documentos reveladores da época é o romance Ulrich, de Jacob Wassermann, história da mocinha enfeitiçada que, investindo-se da autoridade caprichosa de uma deusa maligna, se infiltra numa família com o único propósito de desgraçá-la. O tema do juiz insano, que toma seu rancor arbitrário como manifestação terrena de uma lei superior, aparece também na obra-prima de Wassermann, a trilogia Etzel Andergast. Etzel é um adolescente sonhador, filho de um importante magistrado. Um dia descobre que seu pai cometeu um erro judiciário e decide investigar por conta própria para reparar o equívoco. Consegue seu objetivo, destruindo a reputação do pai. Quando o leitor está persuadido de que Etzel é a encarnação do autêntico espírito de justiça contra a maldade e a loucura em torno, o herói de repente revela toda a sua própria maldade e loucura, traindo e humilhando covardemente seu bondoso mestre e protetor, Joseph Kerkoven. A justiça de Etzel era apenas autolatria sociopática e incapacidade de respeitar qualquer valor ou autoridade. Como testemunho dos tempos, o jornalismo não ficou atrás da grande literatura. Numa série de artigos brilhantes, Karl Kraus assinou da decadência acelerada do idioma alemão a queda de nível da consciência nacional. Mas o esgueirar soturno das forças demoníacas também foi captado pelo cinema, especialmente o de Fritz Lang, cuja série Dr. Mabuse apresenta o personagem fantástico do gênio maligno que, recolhido ao manicômio judiciário, arregimenta os internos para uma revolução dos loucos e toma o poder. Em M, o vampiro de Düsseldorf, a inversão dos valores já é completa. A polícia, incapaz de encontrar o assassino estuprador que aterroriza a cidade, é substituída pelo banditismo organizado que se arregimenta para liquidar o criminoso avulso que lhe atrapalha os negócios. Na raiz da demência e ascensão estava a politização fanática da vida humana, no sentido de Carl Schmitt, o grande estudioso que flertou com o nazismo bastante para passar o resto de seus dias num perene meia-culpa, definia e apreciava a política como aquilo que sobra no fundo da sociedade quando toda a arbitragem racional dos conflitos desaparece e é substituída pelo confronto direto dos amigos com os inimigos. Aí o crime, o pecado, a mentira já não são males, o único mal é praticá-los contra os amigos. No fim, os inimigos são suprimidos. Resta apenas a tirania dos amigos numa celebração feroz do unanimismo triunfante. Nenhuma inteligência, nenhuma virtude, nenhum senso de honra sobrevive a isso. Na década que preparou a ascensão do nazismo, tudo se politizou na vida alemã. Na mesma medida, tudo se prostituiu. No Brasil, língua, consciência, segurança e moralidade se esfarelam a olhos vistos com a mesma rapidez do que se passou na Alemanha. Tudo se politiza e se prostitui, e os próprios politizadores, agentes da dissolução, são os primeiros a denunciá-la como obras dos inimigos, de modo que todos os rancores acabem desaguando na esperança insana do unanimismo vingador.
Tudo nessa atmosfera lembra a Alemanha pré-nazista. Tudo exceto uma coisa: os sinais de consciência disso estão ausentes na literatura, nas artes, no jornalismo. Não parece haver entre nossos romancistas, cientistas, cineastas e cronistas um único que, nadando a contracorrente da loucura, seja capaz de captá-la e descrevê-la. Nossas letras não fazem senão repetir os lugares comuns do discurso político enrager, engrossando pela redundância obsessiva e pela retórica da indignação estereotipada o caldo fervente da revolução em marcha. O motivo da diferença é óbvio. A cultura da Alemanha tinha toda uma tradição de apoliteia, toda uma nobre linhagem de escritores e sábios apolíticos que por isso mesmo souberam compreender o horror da politização. Nessa hora foram os grandes apolíticos que souberam fazer política superior, aquela política que serve à inteligência e à moralidade em vez de servir-se delas. No Brasil, ao contrário, a política tradicionalmente domina tudo. Já era assim no tempo do Império. Nossos escritores eram deputados, ministros, diplomatas, e se tornou pior ainda com o advento da influência marxista, que não querendo compreender o mundo, mas transformá-lo, consegue apenas transformá-lo no inferno incompreensível. Por isso, nossos intelectuais, em vez de dar um testemunho da loucura dos tempos, não fazem senão alimentá-la com sua própria loucura. Quer um exemplo? A carta do PCC ao Comando Vermelho, publicada em O Globo de 9 de março, revela que o banditismo organizado assimilou as lições de Marcuse e Hobsbawm e já tem uma visão de si como força revolucionária, investida de uma missão histórica transcendente e imbuída de uma noção sublime da própria superioridade moral perante o Estado e a sociedade. É o espírito de Ulrich, encarnado no lumpenproletariado nacional, pronto a transfigurar-se em Dr. Mabuse. A intelectualidade esquerdista é moralmente culpada por isso. O mentor do Comando Vermelho, William Lima da Silva, o professor, jamais teria deixado de ser um obscuro personagem do noticiário local para tornar-se uma liderança nacional se suas pretensões não tivessem sido legitimadas em 1996 pela festiva acolhida do seu livro, Um contra Mil. Glorificação idiota de sua carreira de crimes, prestigiada por um prefácio do Dr. Rubens César Fernandes e pelo badalado lançamento na sede da ABI, sob as bênçãos centenárias do inatacável Barbosa Lima Sobrinho. Na época, nenhum dos envolvidos do episódio tinha a menor dúvida de que o lançamento era um ato político, destinado, se não a consagrar o banditismo como protesto social, ao menos a solapar a legitimidade da repressão estatal. Hoje ninguém responderá pelas consequências hediondas desse ato político. A intelectualidade não pode nem sequer tomar consciência do estado de coisas, quando a culpa pela instauração dele lhe incumbe diretamente. Nossos doutores mabuses estão subindo ao poder com a ajuda de milhares de Etzels Andergasses. 10. Conspiração. Teoria da conspiração, Jornal da Tarde, 18 de setembro de 2003. Não creio ter merecido a gozação que o caro embaixador Meira Pena fez comigo no JT do dia 15, ao dizer que atribuo o esquerdismo febril da nossa mídia a uma conspiração com o centro-diretor em Moscou. Doravante, meus detratores poderão alegar que até um de meus melhores amigos, intelectual digno de todo respeito, me cataloga entre os teóricos da conspiração. Mas é claro que o embaixador não quis nada disso. Apenas abreviou em excesso uma referência que, por extenso, ocuparia todo o seu artigo. Compactada até o absurdo, virou caricatura, facilitando involuntariamente a negação maliciosa dos fatos que o próprio Meira Pena denunciava. O expediente usual de quem nada tem a responder a uma denúncia irrefutável é deformá-la por meio de um rótulo pejorativo. E teoria da conspiração é pejorativo o bastante para colocar o acusado sob suspeita de delírio paranoico. O próprio embaixador, malgrado suas precauções, não escapará dessa rotulação. É verdade que a maioria dos usuários do termo só soube dele pelo filme com Mel Gibson e Julia Roberts, mas isso só dá ainda maior eficácia ao seu emprego difamatório, pois a plateia também está por fora do assunto e nada tem mais força persuasiva do que a cumplicidade espontânea de duas ignorâncias. Se você quer ser acreditado sem a mínima contestação, fale sobre coisas das quais nada sabe a alguém que delas tu ignore. É infalível. Na ausência total de referência objetiva, a unanimidade sonsa é uma tábua para os náufragos. É óbvio que nunca expliquei o esquerdismo da mídia por qualquer conspiração, e sim pela hegemonia de um movimento de massas que, pelo seu próprio tamanho, é o inverso de uma conspiração. A dominação esquerdista é gritante, escancarada e cínica, a ponto de nem sequer precisar responder aos seus críticos. Conspiração é, ao contrário, uma trama secreta com objetivos pontuais, urdida entre o menor número possível de participantes para evitar vazamentos e posta em execução pelos meios mais discretos à disposição dos interessados. Uma teoria da conspiração é o oposto exato da explicação fundada numa estratégia ampla e de longo prazo, como a da Revolução Cultural Gramsciana. Mas não importe. No Brasil, os termos correntes do vocabulário político nunca são usados para designar os objetos que lhes correspondem.
mas para expressar os sentimentos toscos e confusos de adesão ou repulsa que se agitam na alma do falante. Por isso, mesmo as genuínas teorias da conspiração nunca são impugnadas como tais, são aceitas, ao contrário, como verdades de senso comum, com a condição única de que o suspeito da trama seja norte-americano. A população brasileira está maciçamente persuadida de que a CIA matou Kennedy, de que o Pentágono montou o golpe militar de 64 no Brasil, e de que 1973 no Chile, o de 1973 no Chile, e de que um grupo de astutos catalistas do petróleo planejou a invasão do Iraque. Se, porém, desafiando as coerências estereotipadas, você informa que Jimmy Carter usou o FMI para estrangular o governo Somoza e entregar o poder aos sandinistas, que Bill Clinton cedeu à China segredos nucleares vitais depois de eleito com verbas de propaganda chinesas e que Al Gore é acionista de uma empresa que fez lavagem de dinheiro para o Comintern, você é carimbado imediatamente de teórico da conspiração, embora nem de longe esteja falando de conspirações e sim de dados oficiais, públicos e amplamente documentados. Teoria da conspiração é igualmente qualquer menção, por mais leve e indireta, à ação do KGB no mundo, quanto mais no Brasil. O KGB, no imaginário nacional, é uma entidade etérea e inexistente, criada pela engenhosidade pérfida de conspiradores anticomunistas. Documentos, testemunhas, análises, bibliotecas inteiras nada podem contra a força obstinada dos símbolos mágicos inoculados desde os bancos escolares no fundo das almas de milhões de brasileiros. Em suma, teorias da conspiração é um dentre mil muletas léxicas a serviço dos deficientes mentais loquazes que orientam e dirigem o país. Se de passagem o escritor sério se permite usar o termo no sentido enganoso consolidado pelo uso mágico, isso só prova que o domínio exercido pelos pajés esquerdistas sobre o ambiente mental da taba não é uma conspiração, mas o efeito difuso da lenta e profunda impregnação hegemônica do vocabulário. No momento de distração, até um homem honesto acaba falando na língua deles. Falsos segredos, Diário do Comércio, 14 de janeiro de 2010. Não há no jornalismo ou nos debates em geral atitude mais indigna, mais abjeta e, no fundo, mais ridícula do que tentar impugnar uma denúncia sob o pretexto de que ela é teoria da conspiração. Numa era em que as polícias secretas, os serviços de inteligência e as organizações clandestinas de toda sorte cresceram até alcançar dimensões planetárias e agiram mais intensamente do que em qualquer outra época da história, a presunção de tudo explicar só pelos fatos mais visíveis e notórios é francamente de uma estupidez sem limites. Não é estranha que essa recusa dogmática de encarar o óbvio tenha instalado suas trincheiras precisamente na mídia e nas instituições de ensino, os dois pilares em que se assenta o trono da ignorância contemporânea. Quando entidades tão vastamente poderosas como o Grupo Bilderberg, ou em escala local o Foro de São Paulo, são tratadas como inexistentes ou irrelevantes, ao mesmo tempo que os formadores de opinião tentam impingir a si próprios e ao mundo a mentira tola de que não existe poder fora das entidades oficiais e dos interesses financeiros mais patentes, está claro que o debate público se tornou apenas uma modalidade coletiva de defesa psicótica contra a realidade. Porém, como toda crença imbecil que se arraiga na alma das multidões, essa também é uma profecia autorrealizável. A proibição de discutir seriamente um assunto importante faz com que dele se apossem charlatães, malucos e gozadores que, por impulso próprio, ou mesmo a serviços de entidades interessadas em camuflar seus segredos sob densas camadas de lendas e mentiras, dejetam no mercado uma inesgotável subliteratura com presunções de história secreta, alimentando no público as fantasias mais extraordinárias e atravancando os detritos o caminho do estudioso sério que busca se orientar nessa selvadia, não sei, S-E-L-V-A-G-G-I-A. É a profusão desses fenômenos que infunde na expressão teoria da conspiração uma carga pejorativa que o termo por si não comporta, fazendo dela uma vacina quase infalível contra a percepção de fatos genuínos e bem comprovados. Boa parte desse lixo editorial pode ser identificada à primeira vista por um traço comum. Organiza montanhas de informações linearmente coerentes, mas protegidas de qualquer confronto com as informações adversas, para provar que todo o mal do mundo provém de uma determinada fonte em particular, que em si mesma nada tem de secreta. Os culpados de plantão full-time são os judeus, a maçonaria, a Igreja Católica, o Império Britânico e a CIA. O KGB é misteriosamente poupada. Os livres contra ela acusam-na quase sempre de algum delito específico e até minimizam a dimensão do seu poder geral. O remédio mais eficaz contra esse tipo de intoxicações é ler vários desses livros de uma vez, misturados de modo a que a profusão de suspeitos dissolva as acusações,
pendentes contra cada um em particular. E ao fim da leitura, você se veja obrigado a admitir que está de volta ao ponto em que estava antes de começá-la. Você não tem a menor ideia de quem é o culpado dos males do mundo. Isso é tudo que você pode aprender com esse gênero de livros. Nesse sentido, são até úteis. A confissão de ignorância é o começo da ciência. O segundo passo é admitir algo que deveria ser auto-evidente desde o início. Não é possível que todos os empreendimentos secretos sejam obra de entidades publicamente conhecidas. Pelo menos alguma dessas organizações secretas devem ser realmente secretas, o que significa que nem mesmo se parecem com organizações. Por exemplo, os acordos discretos entre famílias arquipoderosas, os pactos informais entre mega-empresários, o juramento de obediência de um fiel islâmico a um sheik que ninguém de fora conhece, as seções mais interiores do serviço de inteligência, ignoradas até pela massa de seus servidores oficiais, as esferas mais altas e reservadas de algumas sociedades ocultistas, as conexões discretas entre organizações criminosas e entidades legalmente constituídas, nada disso tem sequer um nome, nada disso é propriamente uma organização ou entidade, mas um pouco de estudo basta para mostrar que aí estão as fontes invisíveis de muitas decisões históricas, frequentemente catastróficas, que proliferam em efeito horrivelmente visíveis quando já ninguém tem condições de averiguar de onde vieram. Não tendo um nome pelo qual identificá-las, designamos essas redes de conexões em geral pelas denominações das entidades mais ostensivas que lhes servem de canal, de ocasião ou de camuflagem. Dizemos que tal ou qual medida foi imposta pelo grupo Bilderberg ou pelo Council of Foreign Relations, quando na verdade veio de meia dúzia de membros dessas entidades, unidos sem rótulo ou bandeira, frequentemente pelas costas dos demais. Dizemos que tal ou qual desgraça foi tramada pelo Foro de São Paulo, mas queremos nos referir a conversações discretas entre tipos como Fidel Castro, Raul Reyes ou Lula, travadas longe das assembleias e grupos de trabalho daquele órgão. E esse uso dos nomes de entidades, praticamente a única disposição de quem deseja falar desses assuntos, é indireto, metonímico. Não designa o sujeito real da ação, mas uma de suas aparências. Aí torna-se fácil para o guardião do segredo absolver o culpado mediante a simples artimanha verbal de inocentar as aparências. Praticamente tudo o que se escreve na mídia sobre o Foro de São Paulo, sobre os Bilderberg, sobre o CFR, sobre o governo mundial, e assuntos correlatos vem contaminado por esses equívocos propositais. Ocultistas devotos professam a crença de que o segredo se protege a si mesmo, crença falsa. O que protege o segredo são os falsos segredos. Credibilidade zero. Diário do Comércio, 14 de agosto de 2012. Praticamente tudo o que se lê na mídia brasileira sob o rótulo de análise política não passa da elaboração apressada de fatos que o comentarista extraiu da própria mídia. É a imagem popular do mundo maquiada na linguagem do manual da redação, nada mais. Não é uma coisa séria, é show business, é diversão pública, é circo. Não existe para orientar o leitor, mas para mantê-lo satisfeito com o estado habitual de desorientação no qual se sente informadíssimo e repleto de certezas. A análise política séria supõe informações ao nível dos melhores serviços de inteligência trabalhadas por uma consciência longamente adestrada na meditação da história, da filosofia e da ciência política. Isso está tão acima das possibilidades do comentarista vulgar que, confrontado com algo do gênero, um infeliz se sente perplexo ante o inusitado e reage com aquela típica irritação neurótica da burrice humilhada. Em tal circunstância, exclamações de teoria da conspiração emergem da sua boca quase que por reflexo condicionado. Chamar uma ideia de teoria da conspiração não é refutá-la, é apenas xingá-la. Xingar o que você faz quando chegou ao último limite da sua capacidade e não conseguiu nada. Favor não confundir xingamento com palavrões humorísticos usados para fins de sátira nos momentos apropriados. Diagnósticos de paranoia, divisão delirante, aos quais também muitos recorrem nessas ocasiões, só valem quando embasados em algum conhecimento de psicologia clínica, que invariavelmente falta a quem usa desses termos como descarga de um sentimento de inferioridade insuportável. Não por coincidência, análises sérias tão escassas nas páginas de política não faltam naquele setor especializado do jornalismo que se dedica à economia e aos investimentos. É que o público dessa seção é exigente, conhece o assunto, paga bem e quer opiniões sólidas. Não é um bando de sonsos em busca de alívio. Nenhum empresário ou investidor aceitaria como analista econômico um amador que tivesse como única ou predominante fonte de informações a própria mídia popular na qual escreve. Mas o amante assim descrito é a própria definição do que se entende por analista político no Brasil. É um sujeito que não conhece os clássicos da filosofia política, não lê revistas científicas da sua área, não tem a menor ideia de como funcionam os serviços secretos dos diversos países, não pesquisa fontes de informação discretas e, enfim, acredita que o mundo é realmente como sai na mídia. Pratica, em resumidas contas, aquilo que um jornalista de verdade, Rolf Kuntz, R-O-L-F, espaço, K-U-N-T-Z,
chamava de autofagia jornalística. Escreve nos jornais aquilo que leu nos jornais. Quando eu digo que isso é praticamente tudo e não tudo, é porque, descontados 2 ou 3 sobreviventes do jornalismo às antigas, há ainda um segundo grupo de exceções notáveis. São desinformantes profissionais ou agentes de influência, pagos por organizações partidárias, por governos estrangeiros, por elites bilionárias ou por organizações revolucionárias internacionais, fonte que às vezes se mesclam e se confundem, mentem mais que a peste, mas mentem com método, segundo um plano racional, às vezes sofisticadíssimo, que um analista habilitado discerne nas entrelinhas e que por si é por si informação fidedigna, às vezes da mais alta qualidade. Esses profissionais da desconversa são raros, mas não inexistentes na mídia nacional. É preciso muita prática para distingui-los da massa dos seus papagaios e clones, que aceitam as mentiras deles por hábito e as repassam por automatismo. Quando uma informação falsa se tornou de domínio público, é quase impossível rastrear-lhe a fonte, a qual só aparece quando aparece na rara hipótese de um agente arrependido dar com a língua nos dentes, quase sempre 30 ou 40 anos depois de a coisa ter perdido toda a importância estratégica. A ocorrência desses casos permite medir a confiabilidade média do jornalismo político quase matematicamente pelo tempo decorrido entre o engodo inicial e o reconhecimento público do engano, quando o autor da façanha ou a revelação de documentos reservados finalmente fornece à classe jornalística os meios de corrigir-se. Por exemplo, a onda de pânico da mídia europeia ante a ameaça neonazista na Alemanha cessou quando, com a reunificação do país, os documentos da Stasi vieram à tona, mostrando que os principais movimentos neonazistas na Alemanha Ocidental e até algumas nações vizinhas eram fantoches criados e subsidiados pelo governo comunista da Alemanha Oriental para despistar operações de terrorismo e assassinatos políticos. O atentado ao Papa João Paulo II foi um caso típico. Leiam The Time of the Assassins, de Claire Sterling, e Le KGB, aí vem um nome em francês aqui, AUCOEUR, espaço, DU, espaço, VATICAN, de Pierre e Daniel de Villemarest. E no Brasil, foi em 1973 que o ex-chefe da inteligência soviética no Rio de Janeiro, Ladslav Bittman, confessou ter sido em 1964 o inventor e disseminador da lenda de que o golpe militar fora tramado e subsidiado pelo governo americano. Como decorridos 28 anos da revelação, ninguém na mídia tupiniquim desse o menor sinal de desejar corrigir o engano geral, escrevi um artigo em Época para lembrar aos colegas que antes tarde do que nunca. Mais 11 anos se passaram desde então e até hoje a conversa de que o golpe começou em Washington ainda reaparece nos nossos grandes jornais a intervalos regulares no tom de verdade consagrada. Credibilidade neste país é isso.